Salve galera, Paulão falando. Vamos ver aí hoje sobre um PC de gamer de R$ 3.000. Será que é possível? Bom, vocês podem ver aí no lado esquerdo da tela, já tem um bloco de notas com alguns setups. Aí já na tela que eu montei com... eu vou explicar ali como que tá esse bloco de notas e explicar esse setup aí que eu fiz. Bom, aqui a foto aí do meu setup, deixa eu fechar. O vídeo anterior eu percebi que o meu microfone estava meio zoado. Às vezes eu estou falando e ele diminui o volume. Ainda não descobri o problema, mas está resolvido. Bem, o que eu descobri? Eu descobri que o que está causando o problema é o software dele, o software do meu headset da Razer. Eu fechei o software e deixei ele trabalhar aqui normal, fiz uns testes e o problema não ocorreu. Inclusive agora eu tô conseguindo falar com a voz baixa, porque agora é de madrugada, não posso falar alto. E eu acredito que pelos testes que eu fiz, uma gravação de teste que eu fiz aqui antes de iniciar o vídeo, o áudio tava bom. Então, quando eu concluir esse vídeo, eu espero que o áudio continue bom, porque eu não vou regravar. Não, mas eu tenho certeza que vai estar bom, porque eu testei bastante. Enquanto eu estava estudando aqui o setup, eu estudei bastante. Então, sem mais enrolação, eu montei 3 variações aqui de setup. As duas primeiras aqui é com Ryzen 3200G e a última com 3400G. Aqui tem duas tabelas de valor. Essa primeira seria o valor à vista do componente, que dá esse total. E a segunda é o valor a prazo cobrado nas lojas. É interessante fazer essas duas tabelas, ninguém fala isso, né? Mas se você for comprar a prazo, e eu acho que é a nossa realidade, né, do brasileiro, comprar a prazo, você vai ver que tem bastante juros, sai bem caro. O que eu recomendo, você vai comprar o PC por partes, tente juntar o máximo de dinheiro para você tentar comprar o máximo de peça possível à vista. Aí você calcula o que vai ter menos juros comprar no cartão para você dar uma economizada e o que compensa mais comprar à vista. Aí você faz seus cálculos para ver isso aí. Bom, outro detalhe aqui do setup. Deixa eu abrir essa página aqui da AMD. Aqui uns processadores que eu estava estudando. Cadê? Tinha uma página sobre chipsets que eu deixei aberta aqui, só falta ter fechado. Aqui. Então, sobre a escolha da placa-mãe, eu fui bem específico aqui em escolher uma B450. Você vê, o preço é meio salgado. Poderia ter escolhido outros chipsets mais baratos, como um A320, um B350. São os chipsets aí que você já acha um pouco mais barato. Porém, eu já tô... Os 3 etapas aqui que eu montei é pensando num possível upgrade. Mano, ninguém fica sem fazer upgrade. Ainda mais quando você começa a gostar da coisa, você vai querer mais desempenho no jogo e tal. Então, eu tô montando um setup aqui que depois, quando você for com upgrade, você não vai precisar trocar tudo. Então, a gente já pega uma placa-mãe melhorzinha com esse chipset aqui. Ó, aqui tem a tabela de chipset do AMD. Por que eu recomendo o B450? Ele é compatível com a série atual de processador que eu estou recomendando, que é o 3200G e o 3400G. Ele precisa de uma atualização de BIOS, está escrito aqui, né? Atualização de BIOS beta seletiva, mas ele vai ser compatível com série 5000 se um dia for fazer um upgrade para um processador de série 5000. O A320, ele já não aceita, na verdade ele aceita também o série 3000, mas se você for fazer um upgrade já era. Ele aceitaria, não aceita. O B350 também não aceita a série 5000. X370 não aceita a série 5000, só a partir do B450 mesmo. O A520, que também é um chipset mais novo, ele é um ótimo chipset. Você acha a placa-mãe mais barata que a B450,
mas como você pode ver aqui na tabelinha, ela não aceita a série 3000 com vídeo integrado. Então não é viável. A B550 também não aceita, e essa placa já está um pouquinho mais salgado o valor. E a que aceitaria tudo atualmente seria essa aqui, a X570. Mas cara, essa placa aqui eu acho que a mais barata que eu achei era R$1.200. Então a melhor alternativa no momento é essa B450. E outra coisa legal é que essa aqui é 4 slots de memória. E essa questão do 4 slots de memória vai permitir nessa última configuração, vai permitir uma outra manobra aqui para dar uma redução de custo. Então, bom, explicada aí a questão do chipset, a fonte eu consegui, nossa, enxugar bastante o valor. Que apareceu, eu estava terminando a configuração, apareceu aqui essa da Red Dragon 80 Plus, tem o selo de eficiência da 80 Plus, vamos ver aqui, ó. Essa aqui é no site da Terabyte. 294 à vista, 339 a prazo. 80 Plus, ela garante 85% de eficiência. Antes de aparecer esse link aqui, nossa, não tinha, a fonte mais barata que eu tinha achado com 80 Plus foi as Corsair EVGA, todas 400 pau. Então quando apareceu isso aqui deu uma enxugada. Outra coisa aqui que vai variar na hora que vocês, se alguém que vê esse vídeo for comprar um PC, seguindo essas dicas aqui que eu tô dando, a memória RAM. Quando eu comecei a estudar aqui, e foi hoje, questão de algumas horas atrás, uma das primeiras coisas que eu fiz foi a memória, né? E a que estava mais em conta naquele momento era uma Kingston 3000 MHz, R$304. Aí agora eu fui dar mais uma conferida, aí já apareceu coisinha melhor, ó, uma XPG de 3200 MHz, bem mais barato. Eu não atualizei aqui para não, senão ia ter que recalcular tudo, mas em todos os setups tá essa HyperX. Quando você pesquisar, você vai ver que memória toda hora tá mudando o valor. Do nada a loja faz uma promoção, então sempre fica de olho. Se não aparecer uns preços bons igual eu tô mostrando, vai ficando de olho que uma hora aparece. Ó, aqui tinha a mesma XPG, não é a mesma, mas é uma XPG também de 3200 MHz, aí com LED aumentou um pouquinho, ainda tá mais barato que as Kingston que eu coloquei, e tem RGB. Tá, então vamos aqui na ordem. O primeiro setup aqui é um Ryzen 3 3200G, a Asus Prime já expliquei, todos os setups estão com a Asus Prime, tá? Para permitir essa questão de um futuro upgrade. Cara, esse primeiro setup já sai completaço, cara, você já vai jogar tranquilo, porque eu pesquisei aqui, eu atualmente uso um 2400G, sem placa de vídeo me atende muito bem, eu já tive placa, mas deu ruim. Agora eu tô sem, até fazer meu próximo upgrade vai ser uma placa nova em breve. Então, um 3200G, cara, já vai te atender muito bem. A questão do CPU, ela entrega o mesmo que um 2400G. E a GPU, se você olhar na especificação, entrega menos. Mas por ser uma tecnologia nova, ele é 12 NM, né? E a geração anterior era 14, já dá uma certa diferença, então ela acaba, mesmo sendo o Vega 8 inferior ao Vega 11 da geração anterior, ela acaba, uma coisa acaba compensando a outra e ela começa a entrega a mesma taxa de quadro que eu tenho aqui. E com essas memórias que eu estou recomendando de maior megahertz, vocês vão jogar tranquilo, porque as minhas são 266 e já tá de boa. Bom, SSD, nesse primeiro setup eu coloquei um SSD M2 de 480 GB. Esse vai ser o único armazenamento, porque eu já peguei um SSD top, já um de 480. Tanto é que eu coloquei aqui já na sugestão de upgrade. O próximo upgrade que essa máquina precisaria seria ou você coloca um HD, porque ela vai ficar carente de armazenamento só com esses 480 GB. Então a sugestão de upgrade é colocar mais um HD de 1 TB
é bem barato, R$ 200, 200 não, entre 220 a 270 dá pra achar, ó. O que eu achei aqui tá em outro setup, 274. Então, o próximo upgrade você bota um HD para aumentar o armazenamento ou mais um SSD. Se a grana der para bancar mais um SSD de 395, mas um HD de um TB rapidão você compra. E outra sugestão em todos os setups vai ter aqui é a placa de vídeo, né? Terminou de montar essa máquina, junta dinheiro para você botar uma placa de vídeo dedicada. Infelizmente, nenhuma máquina de R$ 3.000 com tecnologias assim de última geração, porque vocês estão reparando aqui, como eu disse, eu peguei um chipset bom, atual, peguei um processador, já vai ficar desatualizado agora, porque agora chegou a série 5000, mas ainda é uma ótima geração de processadores, tudo tentando pegar a última tecnologia no melhor custo-benefício. Então, se eu pegasse... Eu pesquisei outros processadores que não tinha vídeo dedicado pra gente pôr a placa dedicada, mas nenhum processador compensaria o que ele entrega em relação a esses aqui que eu já selecionei. Então compensa pegar esse com vídeo integrado. Você sem ter a placa de vídeo vai conseguir se divertir. Se vocês pesquisar vídeo no YouTube aí desses processadores em jogos, só usando o vídeo dedicado deles, eles entregam um desempenho satisfatório. Eu jogo aqui tranquilamente. Um jogo ou outro mais pesado, de repente você vai ter que diminuir a resolução, vai jogar com um gráfico um pouquinho mais feinho, mas suportável. Você sabe que um dia você vai conseguir levantar aquela grana e comprar placa de vídeo. E as placas de vídeo, o que eu recomendo? Se for AMD, a 5500, a partir dessa para cima, no mínimo a 5500. E se for NVIDIA, a partir de uma 1650. Qualquer placa abaixo disso eu acho que já não compensa muito. Você já não vai ter um desempenho tão grande. Esses aqui eu acho que é o mínimo para você jogar uma qualidade aí entre média e alta, dependendo do game, em Full HD. Gabinete. Cara, gabinete eu peguei... Eu tô falando aqui o setup, mas eu nem mostrei aqui, ó. O processador, então, seriam essas duas opções, o 3 e o 200G, né? E o 3 e 400G. A memória, essa primeira seria essa HyperX de 3000 MHz. Como eu expliquei, se você pesquisar, sempre vai dar diferença. Eu tinha... acho que essa XPG é outra que eu mostrei, né? Tanto faz. Detalhizão que eu não comentei aqui nesse primeiro setup. O SSD que eu escolhi de 480 GB não é qualquer SSD não. É um M2. Vai aumentar muito a velocidade aí do PC. E eu acabei fazendo confusão não, mas esses dois setups na verdade são a mesma coisa, com a variação aqui do armazenamento. Porque essa primeira opção seria de 480 GB SSD, e a sugestão de upgrade futuro é o HD de 1 TB ou o SSD de 480 mais um SSD adicional. E a outra variação é você comprar ele com HD de 1 TB e um SSD de 120 GB para o Windows. Todo o setup aqui que eu não coloquei o SSD M2, que foi esses dois, eu coloquei o armazenamento de 1 TB, no mínimo tem que pôr um SSD de 120 para o sistema operacional. Cara, senão você vai ter um PC lento, vai demorar para ligar. O Windows 10 não roda bem em HD. Então se você vai optar por ter mais armazenamento logo de início, pega um HD de 1 TB e para iniciar um SSD de 120. E a sugestão de melhoria para esse aqui já é isso aí. Depois a próxima melhoria é adicionar um SSD. E por último a placa dedicada, mesma coisa que eu já expliquei. Tá, gabinete. Cara, você quer ter um PC bonito ou um computador funcional bom para jogar? Eu acho que se seu objetivo é jogar, é de menos agora você se preocupar com a beleza do gabinete. E outro detalhe, dentro do orçamento,
Você consegue sim, pô, ó, tá vendo? O orçamento nosso é fazer uma máquina de 3.000 reais. Aqui sobrou um dinheiro. Aqui sobrou pouco, mas também dava pra pôr um gabinete mais bonito e tal. O gabinete que eu selecionei, ó, o HDS. Aqui achei no Mercado Livre. O gabinete que eu selecionei foi esse aqui. E eu vou explicar por quê. Como eu expliquei, aqui nesses orçamentos você consegue aumentar um pouco com o que sobrou, pegar um gabinete melhor. Mas o que vai acontecer? Se você pegar um gabinete, eu vou até abrir aqui, menor preço. Por exemplo, se você pega esse gabinete aqui, você vai comprar um gabinete novo, ele não vai vir fã nenhum, cara. Não vai vir nenhum fã. Aí você tem um gabinete de acrílico, a lateral fechada. Se vir algum fã, deixa eu ver se esse aqui vem algum fã. Não fala, provavelmente não vem. Esse primeiro que eu tinha selecionado também não vem. Ou seja, um gabinete fechado de acrílico, sem nenhum fã, você não vai ter fluxo de ar. Esses Ryzen, o meu pelo menos 2400G, esquenta pra caramba. Eu tinha muito problema de temperatura no início e hoje eu uso o water cooler e resolveu o meu problema. E eu nunca tive um gabinete também com um bom fluxo de ar. Esse gabinete aqui que eu escolhi, a frente dele é aberta, ó. Aqui é uma grade, então ele, mesmo que você não tenha um cooler de logo de início, você vai conseguir ter um certo fluxo de ar. E aqui tem até um acrílico aqui, então ele acaba sendo bonito. A fonte é lá na parte de baixo, o preço dele é bom. Então ele consegue entregar um certo fluxo de ar. Depois, com esse dinheiro que sobrou aqui desse orçamento, dá para você comprar umas 2 ventoinhas a mais para colocar aqui na frente e melhorar esse fluxo de ar dele. Ó, na frente ele cabe 2 ventoinhas de 120. Esse aqui é o mesmo custo, já é algo mais bonito. Você pode pegar um desse e botar 2 ventoinhas de 120 também. Deixa eu ver se cabe na frente. Ventoinha suportada, só uma na traseira de 120. Aí é tenso, viu? Nenhuma para puxar o ar na frente. Ele só cabe aqui atrás para tirar o ar quente. Aí é tenso. Por isso que eu falo, esses gabinetes. Um gabinete você tem que. Eu mesmo pegaria um até mais barato ainda. Eu começaria com esse aqui de R$89. Ele vai ter um fluxozinho de ar porque ele tem essa lateral aberta aqui. Quando eu tinha um desse aqui, eu usava ele sem tampa. Pro dia de calor, né? Dia de calor eu tinha que usar ele sem tampa pra máquina não esquentar muito. Mas aí você começa com um desse de 89, aí depois você pega um top. Mas enfim, o gabinete eu recomendo esse aqui mesmo. Ele vai ter um bom fluxo de ar. Com o que vai sobrar ali no orçamento dá pra comprar 2 ventoinhas, 2 fãs de 120, que vai melhorar mais ainda. Você vai conseguir resfriar bem o seu PC. Se você puder pôr mais grana, pegar um gabinete mais top e pegar umas ventoinhas junto, senão não adianta nada. Você pegar um gabinete de acrílico fechado, sem ventoinha, você vai refrigerar como a máquina. Bom, então os dois setups aí tá explicado, né? O primeiro ficou 2.920 e o segundo 2.948. O que muda é a questão do armazenamento que eu expliquei. E o segundo PC, que eu acho que é o legal desses dois aqui, mano, é que já sai pronto para jogar. O upgrade é só para aumentar a capacidade de armazenamento. Esse aqui é para você poder armazenar seus jogos mais jogados. Esse aqui é para você botar mais um, você já vai ter um SSD top M2, então você bota mais um HD de 1TB para aumentar aí o armazenamento. E já vem, mano, 16 GB, ficou muito top. Agora aqui, esse aqui encareceu e a gente teve que enxugar o valor em outras coisas. Tanto é que a lista de upgrade vai aumentar um pouco. A única coisa que mudou aqui é o Ryzen, né? A gente botou o 3400G, esse já vai entregar bem mais potencial. E quando você for fazer um upgrade na placa de vídeo, acho que se você botar uma placa de vídeo mais forte aí no nível de uma 2070, eu acho que ele vai empurrar mais tranquilo sem ter tanto gargalo. A galera costuma usar um 3600 para isso. Eu acho que deve ter um gargalo, mas não deve incomodar se você usar uma 2070, por exemplo, num processador desse. Eu teria que fazer uns testes, ver uns vídeos
para ter certeza sobre isso. Mas eu acredito que entrega bem. Eu estou usando um 2400G e vou pôr uma 2060 nele provavelmente. Eu já fiz umas pesquisas, troquei ideia até com uns youtubers aí de hardware. E o cara falou, mano, vai ter gargalo. Mas e aí, vai te incomodar? Ele falou, você vai conseguir jogar um Red Dead em Full HD a 60 FPS tranquilo. Ativa lá o V5, deixa ele estável. E o gargalo não vai te atrapalhar em nada na gameplay. Tá. E o que eu fiz aqui para reduzir o valor? A memória, cara. A memória nesse... Cadê essa memória? É essa aqui. Uma coisa que eu não expliquei nesses 3 setups. O Ryzen 3200G ou 3400G, para esse vídeo integrado dele conseguir entregar todo o desempenho que ele necessita, ele tem que estar trabalhando o Dual Channel. Não faça a besteira de comprar um pente de 8GB um pente de 8GB ou um de 4GB você não faz nada, você nem joga. Mas a questão, você tem que ter 2 pentes de 4GB ou 2 pentes de 8GB. Você tem que estar em Dual Channel. Se você não tiver em Dual Channel, você não vai conseguir arrancar todo o desempenho desses processadores. O desempenho gráfico. A diferença é brutal, cara. Se você não tiver em Dual Channel, a diferença, eu diria que é 80 a 100% de diferença no frame rate. Quando eu montei o meu, eu comecei com um pente de 8GB. O PUBG eu abri aqui, nossa, dava lag demais, fazia 25 ou 30 FPS. Eu botei o primeiro upgrade que eu fiz foi acrescentar mais memória. E eu consegui ter um desempenho aí da casa dos 40, 50 FPS e ficou bem mais estável o game. Tá, a questão do armazenamento é a mesma coisa, HD de 1TB, e um SSD de 120 para acompanhar e para você instalar o sistema operacional, dá aquele aumento de velocidade. Como expliquei, não vai ficar bom se não fizer isso. E a sugestão de upgrade, né? A mesma coisa ali do outro. Você colocar mais um SSD de 480 para você armazenar aquele jogo mais jogado, um GTA que tem um loading lento se você joga bastante, ou um jogo que você joga mais competitivo, um PUBG. Bota ele lá no SSD para você deixar ele com load mais rápido, né? A memória RAM, eu comecei a falar da memória e pulei. Então, para enxugar o valor aqui, eu botei 2 pentes de 4GB, 3000 MHz. Então, apesar de ter 8GB, ele vai entregar o mesmo desempenho do 16GB. A questão é que não vai sobrar tanta memória RAM. Se você for jogar um jogo mais pesado, de repente, hoje alguns jogos pedem aí de no mínimo 12GB de memória. Então, o próximo upgrade. E outra coisa legal dessa placa-mãe, né? Eu mostrei ela. Aqui, a Asus Prime. Ela é bonitona, né? Ó, essa placa-mãe, ela permite 4 pentes de memória. Então, ela permite que a gente utilize esses 2 pentes de 4GB e não precisa desperdiçar eles. Porque quando você for fazer o próximo upgrade, você pode botar mais 2 pentes de 4GB e encher lá todos os pentes. Ou você pode comprar 2 de 8GB e depois você vende esses aqui. Mas eu acho que não tem necessidade, você acabaria gastando mais, né? Então, compra, faz um upgrade acrescentando mais 2 de 4GB. Ou, se você já puder gastar mais de início, tira esse aqui e faz igual esses aqui de cima. Bota já logo 2 de 8GB, vai aumentar mais... vai aumentar mais R$300 aí no orçamento. Aí vai dar uma estourada. Mas, ó, brincando aí, fiz 3 configurações top. Vai dar pra brincar legal. Obviamente você vai precisar de um upgrade depois se você quiser ter mais desempenho, ter mais qualidade gráfica, ter mais armazenamento, ter um load melhor. Então eu já dei até a sugestão de upgrade aqui para esses setups. A gente montou 3 setups aí na casa dos 3K com excelente tecnologia, que vai permitir upgrades para processadores melhores, placa de vídeos melhores, tudo uma geração
bem atualizada. Cara, e teclado e mouse, se o cara faz setup, tem 3.000 que já quer botar no setup teclado mecânico, mouse de 500 pau e você monta os seus periféricos, vale mais que os componentes do seu PC. Cara, começa com mouse e teclado de 10, 20 conto, cacete. Depois, o que você faz? Depois isso aí é de menos, isso aí você faz o upgrade com o tempo. Importante, se preocupa em ter a máquina boa. Depois você vai lá e compra um tecladinho melhor, compra um mouse melhor. Eu paguei R$100 aqui num Leadership mecânico excelente. Eu troquei o Razer que eu jogava ali pra... Meu Razer tá de lado, eu vou até vender. Eu tô jogando só com esse Leadership aqui. Ele é mecânico, funciona igual qualquer outro mecânico mais caro. O mouse eu uso um mais caro porque eu já tinha. E tá tudo satisfatório aqui. Eu, por exemplo, mouse, se eu não tivesse esse aqui, eu pegaria um Logitech, eu não lembro o modelo, mas tem um Logitech cinzinha, que custa uns 30, R$40, você acha em qualquer loja aí. E cara, ele é muito bom. Se for jogar um FPS, dos mouse barato é o melhor que tem. Ele é 800 dpi, ótimo, mouse simples, barato e funciona muito bem para você jogar um CSzinho. Bom, galera, então é isso aí. Quem curtiu, dá o like. Vamos tentar gravar mais vídeos como esse. Falou!